Quando falamos de ciência, são inúmeros os caminhos que podemos seguir. Alguns caminhos acabam sendo mais seguidos que outros. Hoje, nós falaremos de dois: a pesquisa por descoberta e a hipótese. 1. A pesquisa por descoberta. Nesses casos, o cientista se interessa por uma área não muito explorada. A partir daí, dá-se início a uma série de experimentos em busca de dados até que se tenha uma quantidade suficiente para a elaboração de uma hipótese, e então, uma conclusão. Esse tipo de pesquisa é mais comum do que você imagina. As pesquisas por descobertas são mais frequentes nas áreas como arqueologia, paleontologia e astronomia. 2. Pesquisa direcionada por hipótese. Tudo começa com uma ideia. A partir dessa ideia, o pesquisador começa a pensar em uma hipótese, se baseando em um padrão que já foi observado anteriormente. A partir disso é que os experimentos vão acontecer. Os experimentos vão tentar provar a hipótese proposta pelo cientista. Nem sempre eles dão certo. Se o experimento não der certo de primeira, o que na verdade é muito provável, o pesquisador pode escolher entre alterar sua hipótese ou o seu experimento. E assim, cria-se um ciclo de adequação. Thomas Edison, por exemplo, criou muitos protótipos da lâmpada que falharam antes de chegar a uma versão que funcionasse. E quando perguntaram para ele como foi errar tantas vezes, ele disse: "Eu não errei 1000 vezes, eu aprendi 1000 formas de como não fazer uma lâmpada." Um outro exemplo disso é o experimento de Miller, que simulou a atmosfera primitiva. Mesmo partindo de uma área desconhecida e misteriosa, Miller formulou uma hipótese de como seria a atmosfera no início dos tempos. A partir disso, ele tentou várias e várias vezes construir um experimento que se adequasse à sua hipótese. Seu experimento teve diversas versões, antes que chegasse a uma versão final em 1952. A questão é que a ciência depende muito de investimentos. E no mundo capitalista, investimentos só vêm daqueles que possuem dinheiro. Para aceitarem financiar algo, os investidores precisam ser convencidos de que a pesquisa trará algum tipo de benefício. O grande problema é que pesquisas de descobertas teriam que receber investimento antes de ter uma hipótese, o que oferece grandes riscos ao investidor, seja ele público ou privado. Já as direcionadas por hipótese recebem o dinheiro depois que é apresentada a hipótese, e o risco de que a pesquisa não chegue a lugar algum é bem menor. O que poucos percebem é que toda hipótese provém da observação de algum padrão ou trabalho anterior, que por sua vez teve em algum momento da experimentação a análise de dados. Esse trabalho anterior pode não ter nada a ver com o trabalho do cientista que o lê, mas por causa de dados que já foram apresentados, o cientista vive novas experiências e só então uma hipótese é criada em cima do que já foi levantado pelos dados. É o trabalho em conjunto das descobertas e das hipóteses, que juntas movem a ciência. Um ótimo exemplo para a parceria entre pesquisa de descoberta e a direcionada por hipótese é o famoso caso da penicilina. Alexander Fleming não tinha uma hipótese em relação à criação de algo que matasse bactérias. Na verdade, foi tudo quase que um acidente. Fleming saiu de férias e deixou algumas placas de cultura de micro-organismos em seu laboratório. E quando voltou, uma delas havia sido contaminada por fungos. Assim, ele descobriu que os fungos produziam substâncias capazes de matar bactérias. Surgiu assim nosso primeiro antibiótico, por acidente. Nenhum caminho é melhor ou pior que o outro. Se formos pensar, tudo o que foi feito em benefício da ciência tem valor inestimável para o desenvolvimento da vida. E, na verdade, o melhor caminho é aquele que sirva para a sua pesquisa. Nosso melhor caminho é a cooperação dos trabalhos. E o melhor prêmio é a evolução ética e consciente da ciência.